Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa gravado toda semana aqui nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som do Governo de São Paulo, que já há alguns anos fez uma parceria com a PUC e traz algumas atividades colocando a ciência, a tecnologia em debate. Nesse fim de semana tivemos aqui um maravilhoso filme Koyaanisqatsi, com esse auditório lotado, discutindo um pouco da ecologia e dos caminhos justamente da sociedade, da natureza e da tecnologia. E a cada semana nós trazemos um convidado especial para discutir algum aspecto dessa vida high-tech, tecnológica, de onde ela veio, para onde ela está nos levando. Hoje nós temos um amigo que eu conheci há muitos anos, né, e que tem uma atuação talvez menos envolvida com a universidade diretamente, né, mas principalmente com a sociedade, né? Daniel Annenberg, muito bem-vindo à Nova Estela. Eu te conheci quando você estava num trabalho muito importante para a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, né, que foi a introdução do Poupa Tempo. Tá? Eu estava na época na Secretaria da Cultura, lá na Sala São Paulo, e me reuni com a tua equipe para poder encaixar nos teus poupa-tempos, né, algum trabalho de leitura. Né? A minha praia sempre foi povo do livro, leitura, ciência, educação, e a gente estava muito interessado em aproveitar todos os equipamentos de hospital, posto de saúde, acesso a São Paulo, todos os lugares onde aglomerava, principalmente jovens, né, de conseguir colocar um cantinho da leitura, uma pequena sala, uma pequena estante, né, e eu recebi um apoio grande da tua equipe. E uma das coisas que tem chamado a atenção aqui nas nossas discussões, principalmente às vezes pelo lado acadêmico, né, é a quantidade de tecnologia, de aplicativos, programas que estão sendo desenvolvidos e que começam a impactar justamente a gestão pública. E daí surgiu a ideia de trazer o Daniel, que foi um dos pioneiros aí na área com o Poupa Tempo. Então, conta para nós um pouco como é que surgiu o Poupa Tempo, como é que foi essa... Porque deu certo, né? Que as coisas no Brasil, às vezes, se perdem na ideia, né? E o Poupa Tempo está aí. Uma vez eu precisei... O que foi mesmo? Eu estava abrindo a minha empresa, depois de velho, já com... Agora estou chegando aos 60, né? Porque eu estava chegando aos 50, e eu me lembro que o contador falou, olha, seu Zé Luiz, o seu Luiz, né, tem lugar que está com Z e tem lugar que está com S. Agora não vai dar mais, porque agora vão cruzar os dados e vai barrar. Ou o senhor fica tudo com Z ou tudo com S, né? Como eu gostava de Z, acho que a do Zorro, a marca do Zorro. Eu também gostava. Você gostava? Eu adorava. Vai ter que ser com Z. E a identidade estava com S. Nunca vou esquecer. Então eu fui lá do lado da Sala São Paulo, Poupa Tempo, e foi assim, realmente a surpresa, né? Parece que eu estava no Canadá, eu morei no Canadá há uns anos, que você foi de manhã, se não me engano, à tarde eu estava com o meu RG, estava tudo resolvido ali, né? Então conta para nós, como é que surgiu esse... Bom, primeiro um grande prazer estar aqui, Zé, e lembrar que eu estudei 2 anos na PUC também. Eu fiz 1 ano de economia, 1 ano de jornalismo, acabei me formando pela GV de São Paulo, Administração Pública, e pelas Ciências Sociais na USP. E há 25 anos eu trabalho na área pública e em 96, na época era o começo do governo Covas, no governo do estado, o professor Angarita, que foi meu professor da GV, professor Dal, me chamaram para montar uma central de atendimento ao cidadão. O grande objetivo do Covas, do Angarita, e meu também, era justamente a gente conseguir montar um local onde as pessoas pudessem ser bem atendidas, com respeito, com qualidade e rapidez. É tudo que a gente não vê muito no serviço público brasileiro. E a gente se baseou em algumas experiências, como, por exemplo, tem um livrinho do Instituto Hélio Beltrão, lá da época do Ministério da Desburocratização, que falava de shopping centers de serviços públicos. E a gente se baseou no SAC da Bahia e montamos essa central de atendimento que reúne, na verdade, diversos órgãos públicos, mas com um padrão de qualidade. A ideia do Poupa Tempo basicamente é essa. E o que a gente fez? A gente começou a analisar como cada um desses serviços é prestado. Então, por exemplo, você citou a emissão da carteira de identidade. Não sei se as pessoas com um pouquinho mais de idade lembram, levava antes 30, 60 dias para emitir um RG. E a gente foi lá, sob a visão do cidadão,
qual é o passo a passo para você conseguir emitir um documento. E analisamos todo o processo, revimos o processo, informatizamos uma parte do processo, revimos a retaguarda de todo o processo e com isso conseguimos reduzir o prazo de 30, 60 dias para ou no mesmo dia ou no dia seguinte e fizemos isso com os principais serviços. Isso foi o poupa-tempo, é isso que a boa qualidade do poupa-tempo e a rapidez mostram que é possível rever os serviços públicos sob a ótica do cidadão. O cidadão que tem que ser a prioridade, não só a retaguarda dos órgãos. A gente fez isso com a carteira de motorista, com a carteira de trabalho e aos poucos fomos abrindo unidades do poupa-tempo. A primeira na Praça da Sé, em 97, a segunda na Luz, que deve ter sido essa que você foi logo na sequência. E tem uma história muito interessante, quando a gente abriu o primeiro poupa-tempo da Sé, os primeiros dias lotou de gente, justamente porque a carteira de identidade antes era emitida numa delegacia, levava 30, 60 dias e no poupa-tempo no mesmo dia. Então todo mundo correu para o poupa-tempo da Sé. A gente teve que abrir até 11 da noite e eu lembro, nos primeiros dias, um repórter de um jornal me entrevistando dizendo por que o poupa-tempo não deu certo, né? E eu falei para ele, ó, não é isso, é o contrário, está dando muito certo. O que a gente precisa é abrir rápido as demais unidades, porque senão vem todo mundo para cá. Hoje existem 72 unidades do poupa-tempo no estado de São Paulo, todas com esse padrão que você falou, e a gente conseguiu manter, isso que é muito interessante. Eu coordenei o poupa-tempo por 10 anos e a gente conseguiu manter essa qualidade, porque em geral, serviço público, quando você abre uma escola, um posto de saúde, ele está funcionando bem. O grande problema é depois de 2, 3, 5 anos que não tem uma gestão adequada, ou não tem recurso, ou não tem apoio, ou não tem os funcionários. Então é isso que faz com que aconteça do serviço ir decaindo. Então o poupa-tempo, já vamos ano que vem completar 20 anos de funcionamento e funciona nesses 20 anos da mesma forma de quando a gente inaugurou o primeiro poupa-tempo. Em algumas, agora que eu estou lembrando que você falou, algumas unidades fora de São Paulo, eu acho que Ferraz, aqui eu fui inaugurar a biblioteca lá, ele tem até outras funções. Eu lembro que você falou shopping center de serviço. Tem alguns que tem até um desenhinho bonito, meio vermelho, de vidro. Tem. Não, a gente tem vários, depende do local, tem cidades que a gente conseguiu colocar serviços municipais. Tem um projeto que foi muito interessante que a gente implantou o Escreve Cartas, que é baseado, né, no filme com a Fernanda Montenegro, né, e justamente para ajudar as pessoas a escreverem cartas, as pessoas que não sabem escrever. E a gente colocou em cada lugar serviços diferentes. Tem lugar que tem biblioteca, tem lugar que tem as coisas mais variadas. Eu lembro que o Acesso a São Paulo, que está em alguns, né, exatamente. Que é uma lan house de grátis, como o povo fala, né? O Acesso a São Paulo, eu me lembro que tinha até uma orientação para fazer o currículo. Exatamente. E tem o e-poupa-tempo, que depois a gente começou a implantar, que é não só o acesso para você fazer o currículo, mas os serviços eletrônicos. Então, alguns sites e portais do governo do estado começaram a ser testados fisicamente no poupa-tempo, para ver se estava de acordo com o que a população entendia. Então o poupa-tempo acaba sendo um pouco a linha de frente das inovações do serviço público paulista. Isso é muito legal. Todas as melhorias que foram sendo conseguidas em vários serviços públicos foram no poupa-tempo. Vou dar um outro exemplo, né? Eu administrei o Detran nos últimos 5 anos e o Detran, para você fazer a carteira de motorista, precisa ter a digital, precisa ter uma assinatura digital, não só os dedos, mas a assinatura e uma foto digital. E o RG não tinha nada disso. E o pessoal do RG estava querendo comprar todos os equipamentos. Eu falei, não, o Detran já tem. Vamos integrar os dois serviços e quando o cidadão tem que fazer tanto a carteira de identidade quanto a carteira de motorista, tira uma única foto, faz uma única vez a assinatura e serve para as duas bases de dados. Ou seja, começando também a integração do serviço para quem sabe um dia ter até um documento único que sirva como vários, né, como CPF, como título de eleitor, como carteira de identidade, como carteira de trabalho, carteira de motorista. Mas isso é mais para frente, ainda a gente não conseguiu chegar lá. E você comentou comigo que você chegou a visitar outros lugares no mundo que também têm experiências enriquecedoras nessa linha, né? E até eu lembro que você falou a expressão que eu gostei muito, que são cidades inteligentes, né? Isso.
que é essa... Agora só... vamos, Nova Estela aqui olhando para o futuro, né? Para o futuro. Antes só da cidade inteligente, Zé, se você me permite, eu acho que é interessante que o Poupa Tempo serviu de base para diversas centrais de atendimento ao cidadão no Brasil inteiro e fora do Brasil. Quando eu saí do Poupa Tempo, eu ajudei outros estados e municípios a implantar Poupa Tempos com nomes diferentes. Então, em Minas tinha uma pequena central de atendimento chamada PSIL. A gente reformulou, hoje chama UAI, e funciona muito bem. No Espírito Santo chama Faça Fácil, no Acre chama OCA. E a OCA, que nós ajudamos a implantar, assim como a Loja do Cidadão em Portugal, foi muito interessante porque já não é só um padrão de qualidade, todos os serviços no mesmo lugar, mas um balcão único. Isso é o futuro. Hoje você vai ao Poupa Tempo, você tem que fazer muitos documentos, você dá entrada em cada um dos órgãos. Então você tem que levar o comprovante de residência, preencher uma ficha para fazer o RG, para fazer a carteira de motorista, assim por diante. No Acre, na Loja Cidadão, é um único balcão. Você tem que fazer muitos documentos, você entra uma única vez e lá na retaguarda é que as coisas se separam e produzem cada um desses documentos. Mas isso já é a tecnologia um pouco do futuro, é como integrar as bases de dados, que é muito difícil. E a cidade inteligente, que você falou, e aí chegando na cidade inteligente, é muito importante. Eu acabei de voltar de Israel, por exemplo, e vi tecnologias a serviço do cidadão. É isso que a gente precisa, é como melhorar a qualidade de vida, principalmente nas grandes cidades, fazendo com que a tecnologia seja para simplificar a nossa vida. Vou dar um exemplo tanto do Detran quanto lá de Israel. Do Detran, antes, quando você vendia um veículo, você tinha que ir ao cartório, fazer lá a transferência do documento de posse, o comprador também assinava, e as pessoas esqueciam que tinham que ir até o Detran para comunicar a venda. Então, o antigo proprietário continuava recebendo sempre as multas, os pontos. Há 2 anos Ele atrás... obviamente não pagava. Normalmente diz, mas isso não é mais meu, é do novo proprietário, mas ninguém informou o Detran, né? E aí o que a gente fez? A gente fez um convênio com os cartórios, e os cartórios, já há 2 anos, eletronicamente, quando você vai ao cartório, passam essa informação ao Detran. Isso faz com que você tenha a comunicação de venda sendo processada e indo justamente para o novo dono todas as informações. E desburocratiza, que isso é um papel fundamental de uma central de atendimento e de uma cidade inteligente. Como é que você simplifica a vida das pessoas para não terem que ir até um outro local, enfrentar trânsito, resolver os seus problemas ou através de um serviço eletrônico ou mesmo do celular. Hoje no Detran, não sei se você sabe, a segunda via da carteira motorista nem precisa mais ir ao Poupa Tempo. Você pede pelo celular e recebe pelos correios. Isso é uma cidade inteligente. E fui, como eu estava comentando, em Israel, por exemplo, ver serviços como a Zona Azul eletrônica, que é interessantíssimo. Você não precisa mais do papelzinho. E você coloca no celular o local que você está, né, a placa do seu carro, e imediatamente começa a contar o tempo. A pessoa que passa, checa se aquela informação está na base de dados e você só paga pelo tempo que você fica. Então, você ficou 10 minutos, você paga 10 minutos por cartão de crédito, débito automático. Ficou 50, paga 50. E 15 minutos antes de terminar o tempo, ele te manda um torpedo, lembrando você que está para encerrar. Você quer ficar mais ou você sai. Então, é muito importante que a tecnologia esteja a favor do cidadão. Não para multar, não para fiscalizar, mas para ajudar ele a viver melhor. Então, isso para mim é qualidade de vida, né? Isso para mim é que faz com que a cidade seja inteligente e ajude que São Paulo, uma cidade tão complexa, tão difícil de se viver, tem tanto para a tecnologia nos ajudar a fazer com que a gente possa ter mais qualidade de vida. Você falou que o Poupa Tempo você acabou fazendo consultorias em outros estados do Brasil, né? E municípios também. E municípios também. E pela questão regional, cultural, assim, teve dificuldades diferentes, teve aspectos que você poderia chamar a atenção, que eu fico... A cultura, eu diria que é uma das grandes questões nossas no país, porque a gente tem sempre aquela questão do jeitinho, do levar vantagem, do criar dificuldades para vender facilidades, né? Eu gosto muito do Roberto da Mata, que é um antropólogo, e que conta um pouco a diferença do espaço público, do espaço privado, do você sabe com quem você está falando. E, lógico, mais para o sul,
as pessoas têm um pouco mais, né, de entendimento dos direitos delas, mais para o Nordeste menos, né, mas é muito importante que o pessoal sabe que ele tem direitos a algumas coisas, não sabe muito bem como exigir esses direitos. Então, por exemplo, eu ajudei muito no Piauí, né, a implantar a central de atendimento do Piauí, ali no interior do Piauí. E muito importante as pessoas perceberem que, olha, esse é um serviço que mais do que a rapidez, porque poupa-tempo lembra rapidez, é a ideia da igualdade no tratamento, de que cada cidadão é igual ao outro. Isso eles percebem, isso eles têm uma sintonia fina muito importante. Agora, tem outras situações, por exemplo, no Piauí, eu como ex-presidente do Detran, as pessoas trocaram o jegue pela moto. Né? Então, em vez de usar a moto com capacete, com todo o aparato, vão 3, 4 na moto, uma mini geladeira embaixo do braço, o cachorro embaixo do outro e assim por diante. Por isso que acontecem tantos acidentes, porque andando de chinelo, aquelas coisas que era o jeito de andar de jegue e muitas vezes só andar de moto acabou sendo só uma transferência. Mas de qualquer forma, eu acho que ainda há um longo caminho para a gente poder mostrar que assim como o poupa-tempo tem um padrão de atendimento, outros serviços públicos no Brasil podem ter o mesmo padrão. Né? Eu acredito muito nisso. No Detran, o que a gente começou a fazer foi justamente isso. Né? Por exemplo, se você tem que renovar a sua carteira de motorista, a gente implantou no Detran 30 dias antes, mandar um torpedo ou uma cartinha lembrando você que você precisa renovar a carteira. Para mim isso é cidadania, isso mostra que o Estado, não importa se o município, o governo estadual ou federal, está do lado do cidadão e preocupado que o cidadão cumpra os seus compromissos, as suas obrigações perante o Estado, mais do que multar, mais do que fiscalizar. Eu acho que é isso que a gente poderia fazer em vários serviços públicos. Eu sempre fico sonhando o dia que tiver um padrão poupa-tempo no serviço de saúde, por exemplo, e você consiga agendar, consiga ser atendido rapidamente, consiga fazer os exames rapidamente, o que não é simples. Né? Hoje o serviço de saúde, em geral, não funciona muito bem no nosso país. Até porque não tem... como você falou, por exemplo, o Detran, eu tive um problema para resolver um tempo atrás de um veículo e eu acabei... Não era muito perto, era lá no Aricanduva, mas eu fui lá e de fato me surpreendeu. Primeiro que está dentro de um shopping, né? Isso. O próprio Detran dentro do shopping. Isso foi uma das coisas que a gente fez, porque o Detran aqui na cidade de São Paulo, ele era antes só no Ibirapuera, quando eu entrei ele estava na Armênia e outra medida que eu tomei foi começar a descentralizar. Hoje ele está na Armênia, está no Shopping Aricanduva, no Shopping Interlagos, no Shopping Raposo Tavares e no Metrô Marechal Deodoro. Ainda não é o ideal, mas já tem 5 lugares. Antes tinha um só. Uma cidade como São Paulo... Agora, como você conseguiu, por exemplo, realmente eu achei, um pouco me surpreendeu, né, o atendimento. Né, quer dizer, as pessoas com excessiva, para o nosso padrão brasileiro, excessiva boa vontade em te orientar. Primeira vez que eu fui, eu tive que voltar, mas foi uma falha minha. Eu não levei um documento, alguma coisa assim. Mas a pessoa foi muito prática, né? Daí tinha que seguir certos rituais de guichês, vai ali, depois espera ali do outro lado e tal. Eu achei um pouco diferenciado, pelo que a gente está acostumado do serviço público, realmente o jeito de tratar. Por exemplo, o cara falou, vai ficar pronto daqui a 40 minutos o teu documento, né? Falei, tá bom. Eu estava lá esperando, quando faltava... Você achou que não ia ficar pronto em 40 minutos? Não, quando faltava 10 minutos, eu fui lá perguntar. Daí ele falou, ainda falta um pouquinho, mas daí alguém subiu e trouxe, né? Antecipou, né? Na boa vontade, ali, sem nada... Lógico. Estava eu e várias outras pessoas esperando, né? Como que vocês conseguiram mexer no treinamento desse pessoal? Muita capacitação, Zé. Isso é muito importante. Na verdade, o que é o padrão poupa-tempo? Essa é uma discussão interessante. O padrão poupa-tempo é um mix de vários itens, né? Desde você não só centralizar num espaço só o serviço, mas capacitar todos os funcionários. E capacitar os funcionários não só para executar bem o serviço, mas sim comportalmente, eles tratarem bem a população. Porque o que acontece muito na repartição pública, né, que é conhecida, é colocar o pior funcionário para atender a população, sem capacitação nenhuma. Acaba sendo castigo, atende a população. E devia ser ao contrário. Você citou o Canadá,
Outro dia eu vi uma palestra do pessoal do Canadá, eles têm uma universidade atualmente de atendimento ao cidadão. Por quê? Porque isso virou uma questão importante, como atender bem as pessoas, né? E é isso que a gente fez muito no Poupa Tempo e no novo Detran. Mas não é só isso. Isso mais equipamentos, imobiliário novo, acessibilidade, agendamento, uma comunicação visual adequada. Banheiro público ser banheiro público limpo. Exatamente, é muita coisa junto que permite que as pessoas, por exemplo, democratizar o acesso à informação. Você conseguir passar uma informação que as pessoas entendam, porque o funcionário público tem muito essa mania de falar por código, né? E muitas vezes pessoas mais simples, mesmo a gente não sabe, não entende. Então, como fazer com que as pessoas entendam o que o funcionário está falando? Deixar claro que tem prazo as coisas, como você falou, e muitas vezes é melhor dar um prazo um pouco maior e conseguir cumprir do que você dar um prazo menor e não cumprir. Então, são várias medidas que a gente foi implantando, por exemplo, pagar com cartão de débito, para quem não tem dinheiro, você ter o cartão de débito, e assim por diante. São muitas medidas. Esse é o mix que chama padrão Poupa Tempo. Isso é possível implantar, lógico, não só no órgão público, em órgãos privados também. E tem alguns que funcionam muito bem, assim como tem alguns órgãos privados que também não funcionam muito bem. Mas esse mix, quando você consegue implantar, e aí a prioridade é a capacitação de quem trabalha com o público e justamente conseguir os melhores funcionários ou aqueles que têm perfil para atender a população. Porque tem gente que é muito boa também na área pública, mas não tem a empatia, não é aquela pessoa que gosta de atender, não olha no olho, né? Então, você conseguir um bom funcionário que atenda bem o público, que gosta de gente, isso é fundamental, né? Então, isso a gente fez no Poupa Tempo e fez também no Detran. E em termos de avaliação, vocês tiveram resultado... Muito bom. O Poupa Tempo sempre tem avaliação 98% de bom e ótimo, 99%. O Detran sempre ultrapassa ultimamente 90%, porque o que a gente foi fazendo? A gente encontrou o Detran numa situação muito complicada, caindo aos pedaços, né, em muitas unidades que não deveriam atender o público. E hoje, já mais das 645 unidades do Detran, o Detran está em todos os municípios, mais de 320 já tem o novo padrão e gradativamente está sendo implantado nas demais. Mas isso é um processo que você precisa fazer e dar continuidade, porque essa é outra questão importante, aquilo que eu falei. Um dos grandes problemas da área pública é a falta de gestão. Né? Uma boa gestão é aquela gestão que não pensa só quando você inaugura uma unidade ou um equipamento público, e sim como você dá continuidade, porque depois de 1, 2 anos você sabe, você precisa pintar, você precisa trocar o móvel, você precisa recapacitar as pessoas. Não dá para você manter da mesma forma 10 anos seguidos. E é isso que muitas vezes não acontece em boa parte dos computadores hoje em dia, depois de um tempo, você tem que trocar também. Porque eles não, já saíram de total sintonia. Então, tudo isso, e mesmo as pessoas, né, quem atende o público, você precisa requalificar e muitas vezes até trocar, em vez de ter pessoas atendendo, por exemplo, uma inovação, aquelas moças Bradesco da nossa época, né, pois não, posso lhe ajudar? A gente colocou isso no Poupa Tempo, porque isso são os orientadores ao cidadão. Não é só o atendimento de mesa, mas é também gente que possa estar circulando e ajudando pessoas que não sabem ainda usar o computador sozinhas, pessoas que estão perdidas. Você tem uma ideia, o Poupa Tempo da Sé atende 10 mil pessoas por dia. Né? O Detran lá da Armênia também 10 mil pessoas. Então é uma loucura, é uma pequena cidade funcionando. Que assim como... Aqui no MIS a gente conseguiu colocar 5 mil pessoas no domingo aqui dentro. Não dá, que é gente para burros. Para cultura. Para cultura. Uma coisa é ir lá resolver a sua identidade, a sua carteira de trabalho. Outra coisa eu quero vir aqui para uma cultura. Mas eu entendo que a logística para pôr os 5 mil aqui e organizar... Essas etiquetinhas aqui tem que ter bem, e você precisa organizar. Bem planejado. Essa questão que você falou de planejar bem, de organizar, de fazer avaliação, de fazer o público participar da avaliação, isso é muito importante também. Porque as pessoas muitas vezes dão também ideias de como pode o Poupa Tempo e o Detran melhorar. Então eu acredito muito nessa participação, né? O Montoro falava muito da descentralização e participação. Eu acho que as pessoas participando, a gente vai melhorando o serviço. Né? E isso é uma coisa que a gente incentiva muito no Poupa Tempo e no Detran. E o Poupa Tempo você falou que tem 72 unidades, né? Isso. Na verdade,
Porque, claro, é impossível colocar no estado todo. Essa é a... São unidades, né? Em cidades um pouco maiores. Maiores que concentram... É isso. Tem cidades muito pequenas que aí talvez não faça tanto sentido. Mas, por exemplo, onde deu muito certo, você falou dos shoppings. Porque você junta os serviços privados com os serviços públicos e vira um shopping center dos dois, né? Isso é muito bom para ambos. Eu lembro quando a gente implantou o primeiro Poupa Tempo dentro de shopping, foi em São José dos Campos. Foi no Shopping Colinas em 98. E o pessoal, os lojistas falam, não coloca, serviço público aqui não vai funcionar, é uma droga. Aí 1 ano e meio depois, um outro shopping queria levar o Poupa Tempo para lá. E os lojistas, eu fui conversar, não tira daqui de jeito nenhum, porque aumenta, agrega, é um plus a mais para o shopping, funciona direito. Então, o que eu gosto muito da ideia do Poupa Tempo é que ele mostra que o serviço público brasileiro pode funcionar e bem. E isso para vários outros serviços. A questão muito é vontade política, é ter os recursos, é fazer um bom projeto e isso permite que tenha um padrão Poupa Tempo. Legal. E essa, para a gente estar terminando nosso tempo, né? Essa cidade, como é que é a cidade? Inteligente, Smart City. Smart City, né? Elas vão nessa linha de você ir introduzindo aplicativos como... Os mais variados, por exemplo, eu estava mostrando ontem um exemplo de a cidade de Nova York, que tem em cada táxi, por exemplo, informação de corridas, de onde ele vai, de onde ele vem para onde ele vai. Imagina isso numa cidade como Nova York, você consegue vislumbrar de onde as pessoas vêm para onde elas vão. E com isso você pode organizar melhor o trânsito, né? Então é só um exemplo e várias outras melhorias que são possíveis, né? Vou citar de novo em Tel Aviv, eu fui andar de bicicleta e foi muito interessante porque você rapidamente pode alugar uma bicicleta e depois de 2 horas, lógico que eu me perdi porque eu não conheço a cidade, né? E aí manda um torpedo para o meu celular, que eu tinha deixado no meu celular, dizendo, olha, você tem 2 opções. Ou você entrega no lugar tal, me dá um mapinha do lugar mais próximo para entregar, ou você pode andar mais e custa mais tanto. Por que eu achei isso interessante? Porque pensa com a cabeça de quem está usando a bicicleta. Não é só assim, ó, acabou e não te dá nenhuma opção. Né? Mas não, é a cidade inteligente. Daniel, vou ter que te interromper, o tempo da TV é rápido. Tá certo. Nova Estela Ciência e Debate se despede, esperando ter o nosso telespectador para mais um debate sobre ciência e tecnologia na próxima semana.